satisfação por estarmos conseguindo já ter passado da metade do Livro dos Espíritos. E já estamos na terceira parte, na lei de destruição, assunto pena de morte, questão 762. Então, para iniciar, como sempre, estamos numa harmonização maior, uma elevação da nossa vibração espiritual, mental, moral, para nos harmonizarmos melhor com os bons espíritos, nossos irmãos que nos incentivam, que buscam nos intuir, nos auxiliar nessa jornada de estudos, que é uma obra tão importante, a obra primeira, que serviu de base, que foi criada como base da nossa doutrina espírita. Então, com muita gratidão pela vida, por tudo, por cada um que está aqui, cada um de vocês, cada um de nós que está aqui, está sintonizado, está nos auxiliando, nos acompanhando. Muita gratidão, nós pedimos, rogamos ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, rogamos aos benfeitores amigos, todo amparo, toda luz, para que seja proveitoso, frutífero, que a gente possa assimilar com maior profundidade possível, para levar para nossas vidas essas mensagens, essas luzes. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Boa noite, seja. senhor Boa noite a Maurício. todos. Boa noite. Seja Seu bem-vindo. Maurício. Tudo bem, seu Maurício? E aí, Noite, tudo bem, pessoal? Tudo na paz. tudo. Graças a Deus. Muito bem, nós estamos na pergunta 762, que é a continuação já da pena de morte, né? Ela começa na 760, nós fizemos então a 760 na semana passada, a 761 e hoje é a 762. Quem começa ela? Eu. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não teria sido ela uma necessidade em épocas menos adiantadas? Pergunta interessante. Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre quando não descobre nada melhor. A proporção que ele se instrui, então compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Então, aqui é lógico que não tem essa de dizer que havia necessidade de haver a pena de morte, que a pessoa achou mais prático eliminar o problema, né? E não resolveu o problema. Né? Então, teria, o que quer dizer que a resposta é que teria outros meios. Se o homem se esforçasse um pouquinho mais, ele ia descobrir outros meios. De, muitas vezes, até punir o indivíduo sem precisar tirar a vida dele, que só a Deus é dado isso aí. E Deus não tira a vida de ninguém, né? A gente já nasce, reencarna aqui sabendo que nós vamos ter que fazer essa passagem. Essa frase, o homem julga uma coisa necessária sempre que não descobre nada melhor, poderia ser aplicada em várias outras coisas. Será que, inclusive, que nós estamos praticando hoje? Até a questão mesmo da penalidade, né? De a prisão. Algum tempo atrás, as pessoas que tinham problemas mentais eram internadas meio que na marra, meio não, na marra mesmo, né?
Tinha uns tratamentos meio maluco aí que se fazia, hoje já foi abolido. Tem a questão mesmo da nossa alimentação, né? Várias outras situações que talvez a gente pudesse reavaliar e se aplicaria isso aí também, não? Acredito que Eu acho que certeza, né? Tem um princípio aí, né? Tem um princípio aí que é genérico, quando disse que quando o homem não encontra, não descobre nada melhor, então aquilo que ele já descobriu é o que parece necessário. E pode ser, né? Vale para tudo isso. O Dilon está dizendo que eu acho que é uma série de coisas que a gente ainda julga necessário, né? Coisas tão, às vezes, que são tão claras, dá para se ver com certa facilidade que não estão corretas, que não são as mais adequadas, mas porque não se encontrou ainda uma outra solução, a gente continua praticando. Como era o caso daquela educação que nós recebemos, né? E hoje não podemos mais dar a mesma para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Aquela educação com rígida. rigor, da, uma agressividade até violenta, né? E de uma intolerância brutal até, né? Que qualquer situação considerada errada podia ser um motivo para expulsar a pessoa de casa, não querer mais saber, né? Dizer coisas, né? Como não sou mais o seu pai, você não é mais meu filho, coisas assim. Como as coisas mudam quando se consegue visualizar algo melhor ou uma solução. Mais alguém? Eu também concordo, Odilon, como você, essa possibilidade que você disse aí de aplicar em outras circunstâncias, também acredito que sim. Porque pelo que ele coloca aqui, ele não coloca só no caso de pena de morte, né? Ele fala que o homem julga uma coisa, né, necessária, sempre quando não descobre nada melhor. E hoje mesmo nós estamos cometendo muitos crimes, né? Na verdade, crime, porque há muitas punições não são necessárias daquele jeito, né? Teria outras formas de ser punidos, mas aí acaba a gente achando mais fácil e utilizando, por exemplo, a prisão, igual você falou, a prisão, a pessoa, uma pessoa, por exemplo, ele não é perigoso na sociedade, mas ele cometeu um erro, ele cometeu uma falha grave, mas não de ser perigoso para a sociedade. Ele não mata ninguém, ele não, ele não prejudica a pessoa cara a cara, então um cara, mas mesmo assim ele vai para a cadeia e fica não tem quanto tempo na cadeia. Então, tinha outras formas, é importante descobrir outras formas. Por exemplo, hoje, quando há uma corrupção, vai para a cadeia pela corrupção e nem paga o valor da corrupção. Não seria muito melhor ele pagar, em vez de ser preso, ele devolver todo com juros, correções, tudo que ele ganhou em função daquilo que ele corrompeu, ele devolver. Seria bem bem mais produtivo para a nação, por exemplo, e para a própria pessoa mesmo, né? Então, assim, seria talvez uma punição melhor. É uma punição mais punitiva de verdade, porque a pessoa pega, faz uma corrupção, depois ele pega a cadeia de alguns anos, meses, etc. Aí depois ele volta para a sociedade com toda aquela fortuna que ele corrompeu. Então seria muito mais tranquilo se ele mais
lógico se ele fosse, em vez de ser preso, ele devolver tudo que ele. Aí, já que se julgar necessário, se é político, aí os direitos políticos serem tirados também, tipo coisa assim, sim, lógico. Agora, não a prisão vai adiantar o quê? 763. De quem é essa? Posso ser. A restrição dos casos em que a pena de morte é aplicada significa um indício de progresso na civilização? Você pode duvidar disso? Ou pode ter certeza disso, né? Teu espírito não se revolta ao ler o relato das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça, e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até mesmo ao mero acusado para lhe arrancar, por excesso de sofrimentos, a confissão de um crime que muitas vezes ele não tinha cometido? Pois bem, se você tivesse vivido nessas épocas, teria achado tudo isso natural e talvez, mesmo como juiz, tivesse feito tanto quanto. Assim é que aquilo que parecia justo numa determinada época parecerá bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam mediante o progresso. Elas continuarão a mudar até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Bom, livro, em outras partes do Livro dos Espíritos, eu acho que, não lembro de onde é, que fala disso, né, que é da vida em sociedade. E cada sociedade tem suas regras, os seus valores, sua compreensão, seu dinamismo, e as pessoas que vivem naquele tempo precisam se adequar, mesmo discordando, precisam se adequar àquelas leis, aquelas regras, podendo, claro, fazer o esforço, devendo até fazer o esforço para que as coisas melhorem, para que as coisas avancem. Isso não seria necessariamente uma rebeldia. Até são essas pessoas que lideram, né, que são a vanguarda das mudanças que precisam acontecer. A frase que eu achei mais interessante aí é a última. As leis humanas continuarão a mudar até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Vão estar mudando sempre até se harmonizar com as leis divinas, com a lei divina, que a lei divina não muda. Chama atenção essa questão, né, de que se a gente tivesse vivido, e talvez até tenha vivido nessa época, né, achar natural, achar isso uma coisa normal, certas práticas, né? Estranha, quando ela fala, por exemplo, das torturas para arrancar a confissão, né? A gente lê na história coisas horrorosas, né, que se fazia para arrancar confissão das pessoas, né? Então, isso aí já não vem desde a época de Moisés? até antes, a lei de Moisés era dente por dente, olho por olho, né? Até antes de Moisés. Tem muitos que são seguidores mesmo aí da lei de Moisés. Ainda cometemos muitas atrocidades, muitas aberrações. Ainda temos. E o pior que ainda, embora a nossa legislação não abarque isso, não é permitido pela legislação, mas essa questão da tortura para confessar um crime, por exemplo, ainda são utilizados. Essa tática, né? Essa metodologia ainda é utilizada. Só que
é pública, ela é mais privativa, né? Então, ainda se usa muito isso ainda, a pessoa ser torturada para poder confessar o crime. Aí o que acontece ali que mostra que a pessoa muitas vezes confessar por tanto sofrer, né? Aí fala, o único meio para ela livrar do tormento é confessando o crime, que às vezes não tinha cometido, em grandes partes, não. Grande porcentagem daqueles ali não tinha cometido crime. Mas aí, para livrar do sofrimento, das dores, ele confessa o crime, mesmo não sendo verdadeiro, para aliviar a dor, né? Então, infelizmente, já do passado muito longínquo, mas ainda existe até hoje. Sem amparo legal, né? Nas nossas sociedades modernas E, não tem amparo legal, mas que você está dizendo, né, Maurício, é que na prática ainda acontece, isso. ainda se faz esse tipo de prática, e não é muito incomum. Isso acontece, inclusive, com pessoas que estão trabalhando, pagas pela sociedade, para proteger a sociedade, né, para garantir a harmonia, a paz, né, como alguns policiais, né, que ainda agem assim. A gente não vê tanto falar disso, né, mas a gente vê coisas que indicam muito claramente isso, né, como as execuções. Agora mesmo está tendo uma discussão de um projeto de lei no Rio de Janeiro sobre prêmios para policiais que fazem certo tipo de ação com criminosos. E está uma discussão grande, né, que isso pode ser exatamente uma forma de estimular a violência, a agressão, o excesso, matar pessoas. Eu não sei bem dar detalhes, né, ao nosso caso, né, mas é algo que ainda acho que é um resquício desse tipo de coisa. É, ainda temos. Ainda temos. Inclusive atitudes legais, né? Absurdas, né? Em outros países também, né? Em nosso próprio país, mas em outros países também tem outras práticas até bastante estranha a nós aqui. A próxima, Em frente. 764. Seu Maurício, Pode ser, Maurício. Jesus disse Jesus, né? Quem matou com a espada morrerá pela espada. Essas palavras não significam a consagração da pena de talião, e assim a morte infligida ao homicida não é uma aplicação dessa pena? Tomem cuidado, vocês têm se enganado a respeito dessas palavras, assim como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vocês sofrem essa pena a cada instante, pois são punidos por aquilo que tenham pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que tenha feito seus semelhantes sofrerem, ficará numa posição em que ele próprio sofrerá o mesmo que tenha causado. Este é o sentido das palavras de Jesus, que vos diz também: perdoe os vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, conforme vocês também tenham perdoado, isto é, na mesma proporção em que perdoaram. Entendam bem.
Então, o Espírito aqui deixou assim, deu uma lição de alerta para nós, né? Puxão de orelha, que Que está valendo até hoje, né, seu quem, Maurício? Está valendo quem muito. matou com a espada morrerá pela espada, não significa que é um direito de cada um e tudo que você fez, fazer o outro sofrer a mesma consequência, porque ele ele ensinou foi o perdão, né? Perdoa os vossos inimigos, inclusive. Então ele mostra para nós aqui que isso significa a nossa responsabilidade com o que nós fazemos, né? Então, sempre nós falamos, né, que o homem, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser, não tem problema, ou tem, né? Muito grande. O problema é que ele vai ser responsável por aquilo, né? Que se você pode escolher a sua semente. Se a gente escolhe plantar arroz e feijão, vai colher arroz e feijão, mas de repente eu não quero, quero plantar espinhos. Aí eu vou colher também os espinhos, é o resultado, né? Ou seja, responsabilidade. Até quando a gente está muito questionando e muito conversando, hoje eu com o Odilon mesmo, nós conversamos muito sobre a questão de punir, né? Talvez punir não seja o termo bem adequado, ser punidos. Então Deus, eu acho que tem muito mais a fazer do que punir. Ele não está preocupado em punir ninguém. Ele ele tem a sua lei e a sua lei diz que nós somos responsáveis pelos atos que nós fazemos. E esses atos também eles podem ser reparados não só com as dores, ele pode ser reparado com o bem, né? Então, o apóstolo mesmo já diz, né, que a, a caridade, o amor, cobre multidão de pecados. Ou seja, então, os sofrimentos que nós temos, eles podem ser aliviados com a prática do bem. Então, o que é certo mesmo é que Deus nos dá a oportunidade de sanar. Então, se a gente desviou, Ele nos dá a oportunidade de encaminhar. Se a gente praticou erro pela voz, Ele nos dá a oportunidade de curar a nossa voz, de melhorar para que a gente possa, mesmo assim, nós sabemos de muitos casos dos espíritos mostram pessoas que machucaram, por exemplo, a garganta, usando pelo suicídio, usando corrosivo. Aí nas encarnações futuras, como ele manchou o perispírito, o remedinho que ele vai tomar vai ser o remedinho da dificuldade que ele vai ter com a palavra na próxima encarnação. E porque ele machucou uma parte do corpo que era tão importante que Deus deu, né, para ele, para que ele fizesse o bem, e ele pega e machucou, né? Suicidou, deteriorando, né, essa região. Aí depois ele vai contaminar o perispírito com o machucado, depois ele vai passar por essa etapa, mas tudo como oportunidade de cura. Nós entendemos muito mais como oportunidade de cura, não como punição. Deus não está preocupado em punir ninguém. O Odilon fez isso, agora ele vai ter que pagar. Não, Deus é nosso Pai e Ele quer nos dar a oportunidade. Olha, cada um fez erro, agora ele vai voltar de uma forma para que ele possa aprender. E nós sabemos também que, geralmente, todos os espíritos, né, que têm um certo esclarecimento, já ele mesmo vai poder escolher a sua encarnação. Aí ele mesmo escolhe. Olha, eu cometi muitos erros pela voz. Espalhei notícias falsas para todo e machuquei muita gente falando. Então, nessa encarnação, eu quero vir com dificuldade da fala. Aí ele veio com dificuldade da fala, mas foi Deus puniu? Não, não foi punição de Deus. Foi a oportunidade que a equipe espiritual deu, né? Que são os leitores da vontade de Deus, e eles entenderam e auxiliaram aquela pessoa a escolher uma encarnação
que o auxiliasse naquele propósito. Então, as nossas dificuldades aqui na Terra, as nossas provações, elas não são com um fim punitivo, mas têm um fim Didático. educativo. Inclusive, nós sabemos, quando a gente fala da pena, as penas, a legislação mostra também das penas, e fala que a cadeia deveria ser com o objetivo de aprendizado, né? Só que não tá, não acontece isso ainda. Mas futuramente, quem sabe, né? Poderemos usar a punição aqui na Terra, né? De uma forma que leva mais aprendizado. Mas Deus já usa isso para nós com aprendizado. Um aspecto de colher o que se plantou, como disse o Maurício, de acontecer a lei de Talião na prática com a gente, e aí fala que é a lei de Deus, a justiça de Deus, né? E a gente viu que Jesus disse que o escândalo é necessário. Então, aqueles que praticam muitos males, né, infligem muito sofrimento a outras pessoas, eles estão assumindo sim uma responsabilidade, mas não deixa de haver ali a justiça de Deus, e não deixa de estar sendo posta em prática a lei de Talião, de alguma forma, como disse ali, a pena de Talião. Talião, a gente às vezes fala de Moisés, né, mas não é a lei de Moisés, não. Né? Talião é bem anterior, é de outras sociedades do Oriente, que eu não lembro exatamente da qual que é, Talião, que criou essa lei, essa pena, que era uma pena mais justa do que o que tinha antes. Foi uma grande evolução, foi um passo importante, né? E os hebreus já superaram isso, né? Com o Decálogo, com as regras que serviram de base para conduzir o povo hebreu do Egito para a terra de Canaã. Então é interessante isso aí, né? Porque um aprofundamento dessa compreensão que a gente já tem, né, de que Deus é justo, de que tudo que acontece é pedagógico, de que Deus permite a gente fazer as escolhas, mas a gente já sabe, já tem o conhecimento, já está escrito na nossa consciência a compreensão do resultado que vai ter, mas nós preferimos muitas vezes duvidar e nos acomodar em posições que muitas vezes nem cômodas não dá para chamar de cômoda, né? Você por ódio, por raiva, por revolta, por rancor, fazer crueldades enormes, né? E aí, lógico, né? Vai um ferro fere, um ferro será ferido. É uma questão da prática da lei de causa e efeito. Estava vendo aqui, lembrando aqui, você falou do código, do Lei de Leão, antes de Moisés, vem lá no Código de Hammurabi, na Mesopotâmia, em 1780 a.C. Então, foi por volta de uns 4, 5 séculos antes de Moisés que eles criaram esse código, estabelecendo o princípio da Lei de Leão. Isso, é isso mesmo. Conseguiu pegar aí, né? Bom, eu não pesquisei aqui porque não tem outro aparelho aqui para fazer a pesquisa na hora para poder dizer isso aí, mas é isso mesmo. A gente estuda isso, né, em história. Ainda estudava no chamado primeiro grau antigo, né? Código de Hammurabi. Isso. Então, tomem cuidado, né? Ela chama atenção. Entendam bem, finaliza. A gente precisa estar atento a isso,
Porque ainda hoje, né, já no passado, nós já tivemos muitas interpretações da lei de Deus, do Evangelho de Cristo, de forma equivocada e cometeram muitas atrocidades por conta disso. E ainda hoje comete muitos equívocos em nome de Jesus. Né? Ainda hoje as pessoas modificam, né, interpreta cada um de acordo com a sua conveniência e começa a praticar coisas erradas. Né? E ele fala a pena de talião é a justiça de Deus. Né? A justiça de Deus a gente não entende muito bem como é que é. Né? Ainda tem umas ameaças aqui de buscar entendimento, mas é muito além daquilo que a gente pode entender. Então, a palavra justiça ainda está muito distante da gente entender como é que funciona. Tá? A nossa lei aqui, a lei dos homens, é a lei dos homens, não é a justiça. Né? A justiça está bem distante disso aí. Né? Deus, a lei de Deus ela é aplicada, né, de acordo com não, a pessoa, né, tem atenuantes, agravante em cada ação, né? Não tem uma coisa assim que julga igual a gente julga. Quer cometer um delito, o outro cometeu o mesmo delito, é julgado da mesma forma. São pessoas diferentes, né, que cometem coisas com motivações às vezes diferentes, com avaliações diferentes, com experiências vivenciadas diferentes. Né? Usa-se muito isso na questão do suicídio, por exemplo, né? Você não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que suicidou, né? Cada um é cada um, né? Então não tem como. Né? As igrejas, por exemplo, antigamente julgavam com muita severidade, hoje bem menos, né? A questão do suicídio, né? Excomungava, expulsava, até a família ficava marcada quando acontecia alguma coisa desse tipo. Então Deus, a justiça de Deus está muito acima disso aí. E também aquela aplicação, né, de pena. Tem o exemplo de Paulo. Né? Paulo foi um perseguidor dos cristãos, foi o que primeiro, né, matou cristão, né, a pedrada, né, torturando. Né? Então ele foi um assassino de cristãos. E olha o que se transformou. Né? Será que ele precisa pagar por isso? Né? Reencarnar, né? E ser apedrejado por conta disso? É claro que não. Né? No final da existência dele, o que ele diz? Né? Não é mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Tem uma historinha também muito lembrada dentro da doutrina espírita, não sei se é de Humberto Campos, daquela pessoa que reencarnou e ele era espírita e tal, médio, praticante lá na doutrina espírita, e trabalhava numa fábrica, e aí na fábrica ele também era muito bem conceituado com os outros colegas de trabalho e tal. Aconteceu num acidente e torou o dedo dele, né? Perdeu um dedo. E aí as pessoas falaram, olha, você é um seguidor, né, do Cristo, olha que pessoa tão boa aqui, como é que Deus, né, faz uma coisa dessa com você, né? E ele se deixou envolver por aquelas falas, né, das pessoas, né? Acho que é mesmo, né? Por que eu fui punido, né? Eu estou fazendo tudo certo agora, por que acontece isso? Aí na comunicação ele falou, era para você perder o braço inteiro, você perdeu só um dedo, né? Quer dizer, então a justiça de Deus é isso, né? Ela abranda, ela atenua, né? Ela, como diz na Bíblia, né? Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado, né? Quer que seja extinto o pecado. Então, se a pessoa mudou, né? Deus não é pai? O que um pai faz com o filho? Quando o filho está cometendo equívocos, né? Ele age com mais rigor, com mais severidade, para ele mudar o comportamento. Mudou o comportamento, ele precisa continuar torturando o filho, né? Maltratando? Não, claro que não. Mudou. Então, quando a gente muda o nosso sentimento, a nossa forma de ver a vida, não há razão para que a gente continue, né? Passando por aquela dificuldade e tudo mais. Se a gente nasce em determinadas condições, como disse o seu Maurício, é para que a gente enfrenta aquele desafio. Às vezes a pessoa nasce com um problema sério no estômago, não dá para generalizar, né? Mas de repente foi uma pessoa alcoólatra, ela nasce com aquele problema, aí ela não pode beber. Ela bebe e passa mal. Então ela vai aprendendo a trabalhar isso aí. Ela tem aquele desejo enorme de continuar no vício, mas
O ambiente físico dela limita ela naquela condição e ela não consegue. É uma forma, né, de didática dela desenvolver o aprendizado. Assim eu vejo. Algo mais? Vamos para frente? Vamos lá. 765. Acho que essa é da Nayara, foi? Acho que a Mayara ainda não fez, né? Mayara. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem sobrecarregam de outros tantos assassínios. E aí? Não tenha dúvida, né? É um crime, né? E tem muitos que acham que é certo, faz em nome de Deus. Ainda usa o nome de Deus, quer dizer, aí fala que o homem está longe ainda de compreender Deus, né? Ele toma também, em outra questão, ele toma também muitas vezes o lugar de Deus, a distribuição da justiça. Na Santa Inquisição, por exemplo, né, foram, foram milhões, né, de pessoas que foram receber a pena de morte, e todas as penas de morte da Santa Inquisição era em nome de Deus, né? Em Porque a nome de pessoa Deus. tinha infringido uma lei de Deus, aí ele recebia a pena de morte. Que coisa, né? Então, né, a questão está mais, como disse em questões anteriores, não lembro qual delas, acho que é na lei de adoração, a coisa está muito mais na intenção daquilo que se faz, né? Porque em tempos mais recuados, com certeza, muitos administradores da sociedade, que eram quase sempre também os líderes religiosos, aplicaram essa punição com plena confiança de que estavam protegendo a sociedade, estavam auxiliando, estavam fazendo o que deveria ser feito. Então, quando se faz com uma intenção assim, pode ser que ainda tenha alguma responsabilidade, né? Pode ser que ainda seja ainda um tipo de assassínio, como diz aí, quando se faz isso em nome de Deus. Porém, como o Dilon colocou, né, a gravidade é muito relativa a cada caso. Alguém mais? Vamos para frente. 766. Opa, mudou. Mudou. A Agora lei da vamos sair da sociedade. lei da destruição para a lei da sociedade. Lei de sociedade. Estavam estudando lei de destruição, agora lei de sociedade. Lei de 3 destruição. títulos aqui: necessidade social, vida de insulamento, voto de silêncio e laços de família. Comecemos então pela lei de sociedade, necessidade social. Necessidade da vida social. A 700. pergunta é: a vida social está na natureza? A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Daí por onde que eu sempre falo que a gente não é uma ilha para viver isolado, a gente tem que se misturar mesmo. Agora, lógico que
num bom sentido, né? Aí você tem que comunicar, você tem que falar, você tem que trocar ideia. E tudo assim, de uma forma bastante humana, né? Bastante cristã, dentro daquele raciocínio. Né? Mas a gente nasceu para viver em sociedade. E a gente só aprende se tiver em sociedade. Olha nós aprendendo aqui, né? Um exemplo aqui, ó. Se nós não tivéssemos todos vocês aí discutindo, trocando ideia, como é que eu ia aprender alguma coisa? Passar por cima de muita coisa. Então, essa lei da sociedade é uma coisa muito importante que Deus fez para nós. Ok. E é interessante também que mesmo que a pessoa consiga aprender até fora da sociedade, supondo que a gente olhe e carregue uma biblioteca e se isole, fica aí, passa 50, 80 anos isolado, só a gente sozinho e uma biblioteca. A gente vai aprender bastante lendo aqueles nós aprendemos eles antes. Mas o que nos dá mais aprendizado mesmo é o contato, é a conversa, a aprovação. Por exemplo, se você ter um vizinho complicado, você aprender com o vizinho complicado, você é um chefe que te enche paciência o tempo todo, ou você tem um subordinado que não te dá pausa de maneira alguma, família, filhos com dificuldades, esposa com problemas, e isso que vai nos elevar mais. Então, só por isso que a vida em sociedade é que nos eleva, como o Orlando já falou, né? Nosso aprendizado verdadeiro mesmo está aí, nessa vida, no meio dessa social. Se nós passarmos a viver sozinho, totalmente sozinho, esse aprendizagem seria muito restrito. Basta dizer que quando a gente nasce, né, reencarna aqui na Terra, a gente já reencarna no seio de uma família, tendo pai, tendo mãe, muitas vezes irmãos, irmãs. E ali é um aprendizado constante. Depois a gente cresce, pega uma certa idade, vai para o colégio. Lá no colégio também a gente aprende muita coisa. A professora é nossa mestre, mas a gente já aprende também com a vida, né? As obrigações que a gente tem, as tarefas que nós temos que cumprir, os pontos que a gente tem que estudar. Então, é muito importante esse entrosamento. E aí a gente até fica pensando, né? Como é que aquelas pessoas se isolam, né? Lá num mosteiro, por lá, né? Fica isolado o tempo inteiro, né? E outros não, né? Igual a Madre Teresa de Calcutá, ela saiu lá de Roma e se misturou com o pessoal lá da Índia, né? E lá ela realizou uma das maiores missões que ela veio na Terra para realizar. Então, quanto que ela deve ter aprendido também, né? Quanto que foi bom para ela. Né? Então, a gente tem que estar no meio da sociedade, sem medo de errar, porque o erro também é um aprendizado. No momento que você erra, mais tarde você reconhece o erro, você fala, puxa vida, aquilo ali eu não faço mais, porque está errado. Tudo é aprendizado. Isso aí. Vamos para a próxima? 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso
ajudando-se mutuamente. Na lei de sociedade retomou a questão que já apareceu antes, né? As pessoas que se isolam, vivem, fogem do contato social, da sociedade, isolamento absoluto. Então, claro que algum tipo de isolamento e possivelmente um isolamento mais temporário sejam úteis para reflexão, para experimentar até mesmo outras faixas vibratórias do espírito, ou do cérebro mesmo, né? Mas lei de sociedade diz que nós precisamos viver em sociedade. Fomos criados para viver em sociedade com recursos maravilhosos para isso, né? Como, por exemplo, a comunicação, que é muito mais do que a fala, mas especialmente a fala, que é algo fantástico. A fala, a gente pensa no que é isso, chega a ser até complicado a gente dizer o que é a fala, né? Então, é muito interessante que os próprios animais, eles já têm um instinto que os leva, de acordo com a sua natureza, a mais convivência em grupo ou menos convivência em grupo, e animais que são pouco desenvolvidos em inteligência, vamos dizer assim, né? Sem querer falar nada muito tecnicamente aí, eles têm um instinto coletivo de defesa, se reúnem, por exemplo, cardumes, manadas, bandos, se reúnem e criam estratégias de defesa, de sobrevivência, ou de consecução de alimentos para sua sobrevivência. Nós que somos os ditos inteligentes, então, né? Quantas vezes deixamos de usar essa inteligência e não vivemos em sociedade devidamente? Só lembrando aqui que é uma coisa bem interessante. Normalmente, nós, seres humanos, gostamos mesmo, acho que pela lei, Deus nos criou assim, né? E a gente gosta de agrupar. Você pega uma criança, se ela, uma criança dela pequenininha, se ela tá lá com 1 ano, 2 anos, sei lá, e se ela vê umas criancinhas ali próximas, ele quer correr para lá para ficar junto com aquelas crianças, né? A gente gosta muito, todos gostam de sair para festa, para shopping, encontrar pessoas, né? Então, a gente gosta muito de pessoas. Parece que Deus nos criou assim, né? Por isso, né, nós temos dificuldade de isolamento. Então, acho que dificilmente algumas pessoas, tem pessoas que têm uma certo gosto, né, para ficar sozinho, mas na generalidade, quase todos nós temos essa busca pelo agrupamento. Ok. 8h52. Vamos fazer mais? Parece que dá para fazer mais uma, né, Odilon? É meio curta. Essa daí, então. 7,60 Nem tanto. 768. Eu agora, ao Acho buscar que a sim, mano. sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Resposta: o homem deve progredir. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Então, se Deus tivesse nos criado e jogado
num lugar e outro no outro, e outro no outro, todo mundo separado do outro, é, ninguém progrediria, desencarnaria sem nenhum progresso, né? Então, o progresso, ele vem pela vida de contato. Kardec fala o seguinte, né? Que nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Ou seja, um aprende com o outro, né? Então, a vida de contato, a vida de relação, é onde há o aprendizado. Por isso que a família, né? O próprio Espírito nos falam que é o órgão da sociedade mais forte, retirando a humanidade inteira, é a família. Porque na família nós temos essa possibilidade de relação. Desde criança, a gente ouve a mãe e o pai nos passar suas experiências, depois vem os irmãozinhos, os irmãos, e assim por diante. Aí os coleguinhas, vizinhos. Então, esse relacionamento é o que vai nos assegurar mais aprendizado. Se tirando isso, né? Então não teria aprendizado, porque sozinho isto não é possível. Progredir, ninguém progride sozinho. É bem taxativo. Sozinho, que o homem deve progredir. E sozinho, isto não lhe é possível. Então, nós não conseguimos evoluir sozinho. A evolução nossa é social. Inclusive, nós pensamos que nós estamos num grupo hoje aqui de estudo. Nós estamos estudando o grupo, um fala um pouco, outro um pouco, pegamos experiência de Allan Kardec, dos espíritos, e mais a conversa de um e de outro, e a gente vai adquirindo conhecimento. É isso mesmo. Muito bem. Alguém mais? É muito interessante isso aí, né? A necessidade do homem se relacionar, interagir com os outros. E nós estamos aqui numa perspectiva de entendimento, onde a gente olha este homem que nós sentimos, conhecemos, que é nós encarnados. E aqui no mundo físico, quando a gente está aqui escravo, preso a essa matéria física, o mundo, as coisas materiais, a matéria, ela é o meio principal de relação que nós temos em razão das nossas necessidades. Nós nos relacionamos com as pessoas muito mais, em grande parte do tempo, em razão das necessidades materiais. A matéria é a mediação. Então, quando nasce uma criança, por exemplo, nós já precisamos usar vários recursos materiais para alimentar, para proteger, para agasalhar. É uma série de coisas, e vamos na vida inteira fazendo isso. Então, não querendo dizer que é só coisas materiais que nos possibilitam a relação, mas parece que é uma característica dessa experiência nossa pela matéria física, e a matéria física ela é muito importante para isso, ela nos ajuda muito. Jesus trabalhou muito em cima disso, de como a gente utilizar a matéria física na relação com o nosso próximo. Não sei nem se vocês estão me ouvindo bem, para mim que começa a aparecer a imagem de vocês. Não, tá bom. Vou encerrar minha fala aí. Ótimo. Tá ouvindo? Tá certo. E sem falar que Então, essa pergunta, eu acho que ela é bem mais profunda do que parece, né? Dá para a gente refletir bem mais. sem falar que muitas vezes essa encarnação, o espírito combina de reencarnar numa família, ser filho de fulano de tal e tal,
E numa existência passada foi um inimigo ferrenho, né? Não tinha outro jeito deles fazerem se reconciliar, a não ser numa reencarnação no seio da família, né? E a família, nesse ponto, no se unir, assim, em sociedade, vai ajudar muito essa pessoa, né? Então, não tem como a gente dizer que a gente pode viver sozinho. Não existe isso aí. Você só aprende estando junto. Encerramos de novo. Ok. Devolvo a palavra para quem... Orlando, o João Damolim, quem que é o... Não, você não quer Já fazer podemos passar para quem for voluntário, né? Para quem for voluntário para fazer o encerramento, que é só disso que dependemos para concluir.